noite! Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores! Eu estou aqui no total improviso, sem tripé, porque eu vim passar o carnaval com a minha família e eu esqueci de trazer o meu tripé. Então, o meu braço vai ser meu tripé hoje. Vocês me perdoem se minha mão tremer um pouquinho, porque vai ser aqui a live inteira só nesse espaço que eu roubei o quarto da minha tia, que é a parte mais silenciosa da casa, porque, gente, eu vim pra Marechal Deodoro e eu achei que aqui o carnaval seria mais tranquilo, seria mais silencioso, mas não foi não, viu? Pense num negócio que tá uma barulheira aqui, bloquinho passando de um lado, bloquinho passando do outro, e aí eu achei o lugar mais silencioso da casa, que é esse quarto, então eu estou aqui, meu bracinho vai ser meu tripé hoje, e simbora. Minha convidada já chegou. Minha convidada já chegou, e assim, gente, hoje a gente vai falar sobre a magia mais poderosa que existe. E já eu vou falar pra vocês qual é essa magia. Mas eu vou dar as boas-vindas à minha convidada primeiro. Então, como eu pude ser tão sortuda de ter essa loirona incrível comigo aqui nessa live, minha gente. Como pode melhorar? E, gente, a gente tá chique, viu? Porque Dr. Denrir falou que estava fluindo energia pra essa live. Olha como a gente tá Arrasando. chique. Como pode melhorar? Cíntia, seja Ei, muito Lu. bem-vinda! Gratidão, lindona. Tô muito, muito, muito feliz de ter você aqui Também. comigo. Eu imagino que a grande maioria das pessoas aqui já conhece você. Fico Talvez tenha uma feliz. galera que não me conheça, porque Dona Cíntia é famosa, não só no Axis, né? A mulher tá em tudo, maravilhosa. Gratidão. Gratidão, lindona. Como pode melhorar? O que mais é possível? Mas é possível. E, amores, eu convidei a Si pra gente bater um papo, porque nós duas estaremos juntas muito em breve, né? Traduzindo uma classe do Dr. Dan Heer, que chama Maravilhoso. Síntese Energética do Ser. Ah, E essa classe é mágica, né? Nós duas fizemos essa classe já, né? Até porque é um dos pré-requisitos para você ser um facilitador certificado de Access, né? exato. E quando eu tava olhando para, ok, o que nós vamos conversar nessa live? E eu falei, cara, vamos falar sobre a magia mais poderosa que existe, que é Como pode a melhorar? mágica de ser. Exato. Então, se como que você percebe essa coisa do ser? Porque eu acho que para cada um é diferente, né? Sim, sim. E assim, é muito, muito legal isso, até mesmo porque, como eu e o Maurício, a gente também, né, a gente facilita, nós dois somos CFs. É muito interessante como a minha energia de ser é muito diferente da energia dele, Uhum, né? E não importa qual que seja a energia, o importante é que a gente esteja disposto a ser quem a gente é. uhum, Que na hora que a gente vai para o espaço de verdadeiramente ser quem a gente é, muitas portas começam a se abrir. Muita mágica começa a se abrir. E a gente acha que não, a gente fala assim, até parece, que bobeira, né? Até parece, precisa de muita significância para a gente poder criar mágicas e milagres no nosso universo. E não é bem isso. Quanto mais a gente está disposto a ser a energia que a gente é verdadeiramente, mais a gente tem acesso aos níveis de capacidade, habilidade e potência que nós já somos, que a gente às vezes aprendeu que era ruim, ou que era errado ser de alguma forma, ou que você não tinha permissão porque alguém não gostava disso, ou porque alguém achava que isso não era valioso de alguma forma, mas é valioso para você, porque faz parte de você. sensacional. Muito obrigada por isso, porque às vezes é uma coisa que a gente fala muito em Axis, né? Sobre ser, ser, ser. Você tem que ser a energia disso, você, né, tem que escolher ser a energia, você tem que ser a ferramenta.
E a gente escuta muito isso, mas às vezes a gente também vai para um espaço de, tá, mas como é ser? O que é esse negócio de ser, né? E eu adoro que o Dr. Dan Heer fala muito sobre quando você está sendo você, isso não se parece com nada. Isso é E muito legal. o Maurício tá aqui e ele falou uma coisa, eu não vou lembrar mais quando, Mal, mas eu lembro que você falou um negócio que foi um estalo que teve, que eu falei, cara, quando ele falou, deu esse estalo em mim também, porque eu tinha ouvido, mas não tinha também baixado, né? Que é a disposição em ser. Isso, Então, não é só, não é o ser, é a disposição em ser. E eu exato. falei, cara, então, peraí, é bem mais fácil do que eu imaginava. Eu não preciso descobrir se eu tô sendo ou não tô sendo. Eu só preciso estar na disposição de ser. E eu achei isso Exato. fantástico. Que é o espaço em que a gente começa a fazer perguntas, né? Eu me Uhum. lembro que quando eu comecei com Access, e a gente fala, né, sobre ser o quê? Ser você. Mas você fala, mas como assim? Que energia é essa? Né? Na hora que você começa a fazer perguntas do tipo, quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras terei? Que é uma que eu acordo, a primeira pergunta que eu faço quando eu acordo é, quem sou eu hoje e que grandiosas e gloriosas aventuras terei? As coisas começam a se mostrar para gente. Então, não é que você tenha que ser você em totalidade nesses 10 segundos para finalmente ter acesso a você. Quanto mais você está disposto a olhar para você e ser gentil com você, e ser carinhoso com você, e não se julgar, mais de você começa a vir à tona. Você começa a ter mais clareza sobre quem você de verdade é, sobre o que é verdadeiro para você, sobre o que é valioso para você. Que muitas vezes a gente se cobre com tanto julgamento, com tanto auto-ódio, que a gente não consegue ter clareza de quem a gente é. A gente começa a se tornar o que funciona para os outros, e não o que a gente gostaria de ser, né? Então, a disposição de ser é onde você começa o caminho de começar a trilhar essa jornada, né? De cada vez mais ter acesso a quem você é, ao que você é, a do que você é capaz, ao que está disponível para você. E isso vai mudando com o tempo. Então, Uhum. quem eu era há 7 anos, 7, 8 anos atrás, quando eu comecei no Access, não é quem eu sou hoje. Cada vez mais eu tenho mais acesso a mim. E isso traz um nível de alegria, e de tranquilidade, de diversão, que assim, que as pessoas podem escolher. Ninguém é obrigado a, mas está disponível, é possível. Exato, tá disponível. E, cara, nós somos seres infinitos, né? Então, quando a gente olha para esse fato e reconhece que nós somos seres infinitos, na verdade a gente nunca vai chegar ao tipo, não, agora pronto, eu sou tudo de mim. Isso, Porque a gente está sempre mudando, a gente está sempre isso, expandindo, né? O universo está sempre em expansão e assim é o nosso ser infinito, ele está sempre em expansão, né? Então, se você fica esperando você ser tudo de você para poder você escolher criar a sua vida, você nunca vai escolher criar a sua vida, porque você sempre vai estar em expansão, você sempre está acessando mais. Né? exato. Recentemente, agora em fevereiro, acho que foi início de fevereiro, nem lembro mais a data, porque tempo e espaço para mim tá um negócio muito maluco. Eu estava traduzindo a classe de Sendo Você Mudando o Mundo com o Dr. Dan. E, cara, naquela classe eu acessei um espaço tão gigantesco de mim que eu falei, cara, eu sabia que eu já estava sendo mais de mim quando a cada classe, a cada escolha. Mas nessa classe parece que abriu um espaço assim tão grande. E aí, quando falaram que seríamos eu e a Cíntia juntas traduzindo a classe de SB, eu fiquei tipo, yes! Eu mandei mensagem pra Cíntia, tipo, estaremos juntas traduzindo. Porque, claro, cara, a classe de síntese energética do ser, eu lembro que a classe que eu fiz já tem o quê? Uns 2 anos, talvez até mais, a última classe que eu fiz. Aham. E até hoje,
toda vez que eu escuto a gravação dessa classe, primeiro, parece que eu nunca ouvi. É, Eu falo, gente, mas ele isso é falou isso muito pra mim. legal, né? E eu sempre apago. Sempre tem um momento da classe que eu apago. Porque é um espaço tão gigantesco que a gente acessa, que o Dr. Den leva a gente, né? Não é à toa que a classe se chama Síntese Energética do Ser. Sim. E assim, eu acordo depois desses meus cochilos na classe e eu falo, gente, peraí, quem sou eu? Eu tenho que perguntar de novo, que eu não sei mais. Todas as minhas projeções, expectativas, conclusões, definições, julgamentos de quem eu era, o negócio já mudou aqui. É muito legal e é muito gostoso esse espaço, né? De tipo assim, você perceber que alguma coisa mudou. Não tenho clareza exatamente do que é, mas alguma coisa desbloqueou aqui. Uhum. É quase que tipo assim, ganhei um brinquedo. Sim. Vou aprender a brincar com ele. Ainda não tenho clareza, mas ganhei um brinquedo. Eu reconheço que estou ganhando alguma coisa. É muito bacana, cara. É muito legal. É muito, muito legal. E se você pode falar um pouco, me veio agora essa pergunta para te fazer. Você pode falar um pouco como é para você receber da classe de ISB, da classe de síntese energética do ser? Cara, o ISB é uma das classes que eu mais curto, principalmente de traduzir. Primeiro que o DEM é sensacional. O DEM é realmente uma energia, ele é uma locomotiva a todo vapor, né? Tipo assim, trem bala. Ele tem uma energia, cara, que movimenta o universo da gente. E quando ele vai para a síntese energética do ser, é um espaço em que ele leva a gente a se tornar mais da gente. E nesse se tornar mais da gente, ele traz níveis de processo e de facilitações que mexem com o nosso universo, e ao mesmo tempo ele fica fazendo piadinha. Então, assim, é um espaço em que a gente floresce, a gente se abre mais para a gente e a gente chora e ri ao mesmo tempo, porque você está crescendo, tirando as velhas camadas de quem a gente estava sendo, para poder, sabe, se abrir para esse desconhecido nesses 10 segundos, mas que é tão mais verdadeiro para a gente, que é tão mais leve, que assim, não tem preço uma coisa dessa. Um espaço que a gente acessa numa classe de síntese energética do ser. Sou de verdade apaixonada. É assim, é o sendo você e a síntese energética do ser, que realmente abrem portas toda vez que eu faço, como você falou, né? Tipo assim, toda vez que eu faço uma classe dessas, eu derreto. Assim, é um renascer cada vez que a gente faz uma classe dessa. É maravilhoso. De verdade, para todo mundo que tem e pode escolher, bora. Realmente, o DEM leva a gente para um espaço de tanto empoderamento, de tanta, sabe, tipo assim, de tanta consciência sobre o que a gente pode escolher, sobre o que a gente estava escolhendo, que a gente não estava percebendo que era leve ou que era verdadeiro pra gente, ou que a gente estava escolhendo que estava meio que no automático e a gente nem tinha clareza de, tipo assim, de fazer pergunta do tipo, por que mesmo que eu estou escolhendo isso? Uhum. E toda a nossa realidade muda. Cara, é assim, é quase que um bálsamo daquelas coisas que você nem sabia que estava doendo, que você só percebe que estava doendo porque agora não dói mais. Cara, é isso. Assim, tem muitas coisas que a gente só percebe que mudou. Aliás, tem limitações que a gente só percebe que existiam depois que elas vão embora, né? Tem umas coisas assim que você fala, gente, eu nem sabia que eu tava com esse negócio aqui me travando, e aí depois que foi embora parece que abriu um espaço, né? E uma coisa que eu gostei muito que você falou do Den, o quanto que ele traz a piada e a coisa para trazer uma leveza para a classe, né? É muito impressionante porque às vezes as pessoas elas trazem tópicos que são considerados mais densos, né? Às vezes alguém traz alguma questão que sofreu ali no passado, traz Sim. alguma coisa ali que a gente considera, digamos, mais pesada. E aí o Den trata isso com uma leveza tão grande que fica mais leve para todo mundo. E assim, é uma masterclass de facilitação. Sim, nossa, com certeza. Tipo assim, de você olhar para. Assim, o que eu acho muito bacana no DEM é que ele é muito generoso.
E ele é muito generoso no sentido de tipo assim, poder entregar para a pessoa a energia que ele sabe que vai desbloquear aquela limitação no universo dela. E Uhum. às vezes é uma energia mais intensa, às vezes é uma energia mais gentil e mais suave, mas é onde se você, né, tipo assim, se você já fez o fundamento, se você já fez as classes de renovação do Access, é o espaço em que você começa a olhar para o que se requer para cada pessoa. E Uhum. muitas vezes é completamente diferente, né? Então, às vezes, você, como você falou, às vezes chegam pessoas que vêm com situações de, de, né, de traumas, de coisas que elas viveram, e que todo mundo chega e fala, tipo assim, carambolas, aconteceu comigo também, ou em algum nível, em algum grau, isso também aconteceu no meu universo. E quando o DEM facilita aquela pessoa, destrava na gente. Sim. Isso é muito incrível, cara. É muito fantástico. Então, às vezes você chega e fala assim: eu tenho milhões de perguntas para fazer nessa classe, porque a gente pode fazer Uhum. perguntas e as pessoas podem interagir e podem, né, pedir uma facilitação para o DEM de uma situação específica, que eu acho maravilhoso. E o mais interessante é que tudo aquilo que as pessoas trazem na classe contribui com o nosso universo. O universo de todas as pessoas que estão participando daquela Uhum. classe. É incrível como a gente recebe. É muito incrível, cara. Tipo, como pode melhorar a vida de uns. Como pode melhorar? Cara, eu acho que essa é realmente uma daquelas classes que a gente começa a realmente reconhecer a magia do ser, né? Por isso que eu brinquei assim com o título dessa live da magia mais poderosa que existe, porque realmente quando você reconhece o poder que você tem, quando você reconhece a sua potência, a potência do seu ser, as coisas elas aparecem na sua vida realmente parece de uma forma mágica, né? E fica tudo tão mais leve, né? Então, essa classe de ISB é uma daquelas classes que ela te leva para esse, vamos falar assim, para esse estado de reconhecimento e de receber do ser que você é, né? É Do isso. ser infinito que você é, né? É Muito um, lindo do jeito que você colocou. Muito bacana. é um reconhecimento e um receber disso. E eu sei que tem pessoas que vão falar, Lô, mas eu ainda não tenho pré-requisito para fazer essa classe, ou eu não tenho nesses 10 segundos o dinheiro para fazer essa classe. E ok, vocês não precisam esperar fazer essa classe para escolher, reconhecer e receber do seu ser, tá? A gente está trazendo a classe como uma possibilidade para você potencializar e para todos aqueles que estão escolhendo mais, para quem está escolhendo se tornar um praticante de sinfonia de possibilidades, né, poder atender com a sinfonia, né? Essa classe é um pré-requisito, então quem faz lá a intro de sinfonia já pode brincar um pouco com essa energia, quem Isso. faz a abertura da sinfonia já pode brincar um pouco com essa energia, mas se você está escolhendo atender com a sinfonia de possibilidades, você tem que fazer a classe com DEM, e um dos pré-requisitos é a classe de ISB, ISB. né? Então, também para quem já está nesse caminho, para quem está no caminho do CF também é uma classe, né? E é uma das classes, se eu não me engano, que não tem tipo data, né? Tipo assim, não tem, você tem que ter feito essa classe em 12 meses para poder valer para o CF. Se eu não me engano, não tem isso. Não, É eu só já ter acredito que feito uma ela classe de é o, ISB, você faz uma vez só, é verdade. né? Não tem Então, essa coisa do tipo, você tem que ter feito em tantos meses, é. então, assim, é bem bacana isso, porque aí a gente pode realmente é, fortalecer esse nosso poder para poder fazer outras classes. Inclusive, eu devo dizer que depois que eu fiz a minha classe de ISB, quando eu estava no meu caminho do CF, me abriu demais para fazer as outras classes. Porque Uhum. quando eu comecei a receber mais de mim e receber mais desse. Não sei porque que apareceu uns brilhinhos aqui na minha tela, acho que eu toquei. Quando me abri mais para receber desse ser, né, do ser e não do indivíduo, tipo, da minha identidade aqui, né, como Luiz, mas Uhum. realmente do ser que eu sou, cara, isso me abriu. Teve uma época que eu tava fazendo. É,
uma classe avançada de Access por mês. Isso para a Luíse, que há 5 anos atrás ganhava um salário mais comissão, era algo tipo impensável, né? Aham, sim. E realmente abriu meu receber num tanto que eu comecei a criar mágica atrás de mágica, atrás de mágica, atrás de mágica, e de repente eu tava ali no meu caminho do CF, fazendo uma classe atrás da outra e recebendo mais das classes. Então, o ISB realmente é uma classe que ela abre o seu receber de uma forma assim, maravilhosa. É exatamente isso, cara. Eu lembro de uma classe que o Den falou, né? Que você falou da sinfonia, que o ISB é um dos pré-requisitos para a gente fazer a sinfonia de possibilidades. E o Den explicando o porquê que o ISB é um pré-requisito para o SOP. Que, na verdade, muitas vezes as pessoas chegavam na energia do SOP, né, para uma classe de SOP, mas elas não tinham essa inteireza de ser que era o que se requeria para que ela pudesse, né, trabalhar com essa manipulação de energia e com essa energia que você que você pode dividir com os outros e permitir que o outro processe essa energia e acesse mais de si também, né? Então, é muito interessante como que o ISP ele abre esses espaços do nosso ser. E quando a gente realmente está no espaço de ser quem a gente é, que a gente começa a se olhar, que a gente começa a se ver, que a gente se permite muitas vezes ser. Né? Durante muito tempo da minha vida, eu tinha muita resistência de ser quem eu sou. Por quê? Porque sempre me disseram a vida inteira que, tipo assim, a Cíntia é muito brava, a Cíntia é muito isso, a Cíntia é muito... Porque eu não entrava dentro daquele padrão de uma jovem senhora meiga e delicada, né? Muitas vezes eu tô tipo. Uhum. Mas quanto mais eu me permitia, quanto mais eu me permito, né? Ser a energia que eu sou sem julgamento, cara, mais feliz eu me torno, mais próspero eu me torno, mais possibilidades se abrem para o meu universo. Como você falou, as mágicas começam a acontecer. Uhum. Pelo espaço da gente estar disposto a ser. E estar disposto a ser o quê? Ser você. Não é você se transformar em outra coisa. É você tirar essas fantasias que você vem usando, que você chama de você, para poder verdadeiramente olhar para quem você é, a energia do que é verdadeiro para você, do que é leve para você. E isso, cara, nossa, muda totalmente a nossa forma de olhar para o mundo, para as Com certeza. pessoas, para absolutamente tudo. A nossa forma de interagir muda com as coisas. Muda E demais. esse é o espaço que o DEM traz com muita bondade, com muito carinho. Esse Sim. espaço e, sabe, tipo, né, que nem uma banana que você vai tirando a pele para poder olhar para essa beleza que a gente tem dentro da gente, essa capacidade incrível de ser absolutamente tudo que a gente puder escolher ser, não só para a gente, mas para todas as outras pessoas. Então, o Duden é mestre na arte de contribuir com as pessoas serem cada vez mais Com elas. certeza. E, gente, se vocês ainda não receberam nada de ISB, tipo, nunca, não sei nem do que vocês estão falando, que negócio é esse de síntese energética do ser, eu convido vocês, lá no YouTube tem, eu acredito que ainda deve ter, tá? Talvez eu esteja falando besteira, mas eu acredito que ainda tem o ISB, eu acho que de ano novo, se eu não me engano, que o Ah, Dan fez, boa, boa, né? E legal, então vocês podem ir lá e receber, né, procura lá ISB, Síntese Energética do Ser, né, e procura lá, com certeza tem alguns conteúdos gratuitos, né, e o legal. DEM geralmente faz muito isso, se não, dá uma olhada no site do próprio DEM que deve ter lá, né, Ai, se eu achar que eu até depois vou no Stories e coloco para vocês nos meus Stories, legal. se Aí eu você me achar aqui marca o que eu link. compartilho. Perfeito.
Que aí a gente pode, né, vocês podem receber um pouco dessa energia e saber um pouco mais do que a gente está falando. Porque talvez para quem nunca recebeu um ISB, mesmo que você já até tenha o pré-requisito para fazer a classe, né, que é o fundamento, talvez você ainda não tenha essa coisa do tipo, tá, elas estão falando, mas Mas o que é que é isso? isso, né? Né? Então vocês podem receber um pouco disso e o Den realmente ele é mestre em nos presentear, né? Vocês vão perceber que sempre que o Den tá falando, tá fazendo um ISB, ele não necessariamente ele fala muito, né? Mas ele é a energia da Isso. contribuição, né? Então, a magia mais poderosa do mundo é justamente essa. É a magia de você ser aquilo. Ser a energia, ser o que você deseja, ser, né? Tipo assim, você não pode receber o que você não é. Uhum. E um dos meus pedidos mais recentes foi algo que eu acrescentei na minha lista de pedidos, foi de sobrecriar. Eu sou ousada. Eu falei que eu vou sobrecriar o DEM nessa coisa toda de ser. Adoro. Como que eu posso? Eu tô pedindo para sobrecriar o DEM na mágica de ser. Boa, excelente, cara, eu gostei. Vou copiar. Copia, copia. Né? Eu faço muito isso, assim, eu falo, quem são as pessoas que eu percebo que já são a energia daquilo que eu tô escolhendo criar na minha É vida? E fica a isso. dica para vocês, olha para isso, né? Talvez vocês queiram copiar, sobrecriar a minha energia de quinta série, minha mente de quinta série, faz nas piadas que eu faço. Adoro, adoro. Quinta série é minha língua mãe, sabe? Como que eu Sou posso fluente em quinta sobrecriar a quinta série. série da Luísa? Mas talvez você queira fazer, tipo, como que eu posso sobrecriar a habilidade da Cíntia com entidades? Ó, tá Como que eu posso, vendo? Isso é uma boa ó, também. né? Como que eu posso sobrecriar a habilidade do Den com a mágica de ser, Ai, com a lindo isso. sinfonia? Lindo isso. Eu tenho pedido muito também para sobrecriar a energia do Dr. Anthony nas facilitações dele, Dr. Sim. Anthony Nath. Cara, né, ele veio pro Brasil agora em janeiro e eu brinco que ele traduz a energia do que o Den traz nas classes, nas palavras, de uma forma que a gente consegue, sabe, captar, assim, É, o nosso isso, cérebro. isso. Eu lembro de quando ele tinha uma classe de. Aí eu já não lembro exatamente se era um ISB ou se era um SOP, uma classe dessas. E que ele pediu para o Anthony ir para a maca junto com ele. E o Anthony começou a fazer o SOP no DEM. Uhum. E à medida que ele ia fazendo, ele ia explicando. E assim, foi interessante como é exatamente isso. Ele traduziu de uma forma que ficou muito claro o que estava acontecendo. É bem essa habilidade mesmo. É. Eu tô pedindo para sobrecriar essa habilidade também. E eu sei que agora eu não sei como que tá nas classes de ISB, eu acho que o ISB ainda é só o DEM. Mas as classes de sinfonia, o Anthony que tá facilitando a parte da tarde, né? É Então, o isso. DEM facilita de manhã e o Anthony facilita à É tarde. bem Então, legal a facilitação dele do SOP. Bem legal. é muito legal, é muito legal. E a Kedna falou que É, o DEM é muito ele é muito generoso, didático, exatamente, Cris. né? E a Kedna falou que o DEM é muito generoso. Em alguns cursos dele, ele presenteia com ISB. Sim, ele presenteia bastante com ISB. Todo ano tem o ISB de ano novo, né? Sim. Gente, eu coloco um brilhinho aqui na minha tela. É porque tá brilhando a energia do ISB. E legal também é que quando você escolhe fazer uma classe dessas com DEM, ele sempre dá um monte de classes para você assistir, são os pré-requisitos para a classe. Uhum. Então, tipo assim, você tem a classe e você tem um monte de segmentos de outras classes, de pré-requisitos, de vários áudios, tipo assim, é muita coisa mesmo que ele presenteia para que você já se prepare energeticamente para a classe. E Uhum. assim, o conteúdo é sensacional. Tem áudios ali que eles só estão ali e que criam, cara, mágica no nosso universo. Eu acho incrível como não só ele, né? A Simone faz muito isso, o Gary também, Sim. mas assim, como eles acessam
parece que eles acessam exatamente a energia que vai ser requerida para preparar as pessoas para aquela classe. Porque não é assim, tipo, todo ISB tem sempre os mesmos áudios de Aham, para você ouvir antes. sim. Não, cada classe eles falam, olha, esse, manda pra galera ouvir antes, porque eles acessam a energia da classe antes da classe começar. Então é muito comum que quando você chega na classe, os tópicos que são trabalhados, as perguntas que as pessoas trazem, tem muito a ver justamente com o que eles já pediram pra gente ouvir antes. Então facilita de receber, né? Porque você já acessou aquela Exatamente. energia antes da classe começar. Então isso é sensacional o quanto eles realmente estão dispostos a acessar o saber deles para colocar os áudios que vão contribuir ao máximo Para para que as pessoas recebam aquela cada vez mais classe. da classe, para aquela classe É especificamente. muito É incrível. incrível. Maravilhoso. Assim, é um mega presente uma classe dessas. Assim, né? Começa a fazer perguntas, faz perguntas que isso vai expandir o seu universo, a sua vida, o seu futuro. E quando é que começa, Lu? Começa quinta-feira agora já. Quinta-feira. Então, quinta, sexta e sábado, o horário do Brasil vai ser das 7 da manhã ao meio-dia. Ótimo. Então, né, uma manhã ali para você fazer essa classe. Ela vai ser presencial na Austrália, em Melbourne. O pré-requisito é o fundamento para você poder participar nos últimos 24 meses, se eu não me engano, né? Fundamento Isso, nos vinte e últimos 24 quatro meses, meses. né? Então, assim, quem já tem fundamento aí nos últimos 24 meses já tem o pré-requisito. E vocês podem olhar também lá no site do Access o que tem de opções ali para você, porque eu sei que às vezes eu não lembro, talvez foi uma falha minha que eu esqueci de olhar antes de entrar aqui, mas às vezes, tipo, se o seu fundamento já faz mais de 24 meses, tem algumas classes que você pode comprar Isso, gravações para poder participar. Então, mesmo que o teu isso. fundamento tenha mais de 24 meses, tem essa opção lá, tem a lista direitinho falando tudo que você pode fazer para estar nessa classe, caso o teu fundamento Maravilhoso. tenha mais de 24 meses, né? E E a pessoa pode gente, mandar um e-mail para o suporte também, né? pode mandar um e-mail para o suporte também se vocês estão na dúvida se vocês têm o pré-requisito ou não. Se você se inscreve para a classe e você não tem o pré-requisito, ele vai aparecer lá para você. Está faltando o pré-requisito. E aí Uhum. você já sabe que tem que fazer alguma coisa ali, chama o suporte e vê o que eles podem contribuir com você para você ter os pré-requisitos para fazer É essa isso. classe, É sobre. né? E o que mais é possível com isso, independente de vocês escolherem fazer a classe ou não, como seria realmente olhar para todos os lugares em que você ainda não está disposta ou disposto a ser mais de você, né? Então, que tal fazer a pergunta, ok, o que eu não estou disposta a ser, que se eu fosse, eu ativaria toda a mágica que eu verdadeiramente sou, né? Tudo que não Boa. pertence a isso, pode POC aí, Pode. quem tem enunciado aclarador. Né? Mas vai para a pergunta, né? Vai para a pergunta como eu posso ser mais de mim? Como eu posso ser mais da magia que eu sou? Porque a magia real é realmente o que você é você estar na disposição de ser, É isso. né? Disposição de ser cada vez mais. Eu lembro que quando desde que eu entrei no Access, uma das coisas que eu sempre, né, tive comigo é eu escolho ser a totalidade de mim. Sim. Escolho ter clareza sobre o que é isso, cada vez mais. Né? Como você falou, você como um ser infinito, essa jornada não tem fim. Né? Uhum. E o que se requer para que cada vez mais eu acesse mais e mais e mais de todo esse poder e potência que eu sei que eu sou? Né? Que cada um de nós pode escolher isso, porque isso não é prerrogativa de um, isso está disponível para todos que estiverem dispostos a escolher. Exatamente. E então vou dar uma brincadeira de casa para vocês, uma diversão de casa, Mas, que é, se tem alguma coisa que não tá funcionando para você, como seria você se perguntar, ok, que energia eu não estou disposta a ser aqui, que se eu fosse, mudaria tudo isso com total facilidade. E deixa a mágica acontecer, permite a mágica acontecer, porque o universo ele tá doido para contribuir com você. Mas se você não pede, se você não se permite receber, ele também não vai fazer, né? Então, né?
Tipo assim, a gente tem que escolher. O universo tá doido para presentear, mas a gente tem que escolher receber. Exato. Então, bora pra pergunta. Se tiver qualquer coisa no mundo de vocês que não tá funcionando, que eu não tô disposta a ser aqui, que se eu fosse, mudaria isso, como num passe de mágica. Excelente essa maravilhoso. Maravilhoso poder de casa. Né? Então, bora brincar com isso. E se, além dessa classe maravilhosa que estaremos traduzindo juntas, me fale que outras criações que você tem aí, se tem algo que você quer já convidar a galera. Sem ser esse final de semana, né, que é o final de semana do ISB, no final de semana seguinte eu vou estar com o fundamento no Rio de Janeiro. Ai, que delícia! Que E, delícia, e no galera! final do mês, conversando com as entidades em Florianópolis. Ai, que delícia! A galera sul e sudeste já aproveita. Bora. E no mesmo fim de semana que você vai ter um fundamento no Rio, eu vou estar com um fundamento em Recife. Ai, que Então, delícia! a galera do Nordeste aí escolher. Ou qualquer Bora. pessoa, quem tá no Nordeste quer ir pro Rio, quem tá no Rio quer vir para o Nordeste, tá tudo certo. Vambora, Escolhe qual uma é a passeada. classe que vai contribuir mais pra minha vida e simbora com essas criações. Eu vi que alguém falou alguma coisa, foi um. Ah, sim, relacionamento também pode ser? Sim. Ok, eu tô escolhendo um relacionamento, ok, o que eu não tô disposta a ser aqui, que se eu fosse, eu Mudaria teria um tudo isso, criacionamento, como num passe de mágica. Brinca com isso. né? Brinca com isso. Assim, muitas vezes as pessoas elas vão para o erro de não está acontecendo isso, nossa, eu não estou tendo isso, ou não está funcionando. Isso é julgamento. E quando a gente vai para o por que que eu não tenho, você vai ter mais de não ter aquilo. Então, em vez dessa energia, muda o canal, muda a energia para essa pergunta que a Luísa colocou, né? O que eu não estou disposta a ser aqui, que se eu fosse, mudaria isso com total facilidade. O que eu não estou disposta a ser aqui, que se eu fosse, criaria muito mais para o meu universo. Né? Que daí você começa a fazer as perguntas, porque a gente cria a nossa vida através das perguntas generativas. Então, em vez de reclamar, faz pergunta e começa a ver essa mágica via tona. Exatamente. Sim, gratidão imensa. Então, Foi uma você delícia bater esse papo contigo. Vamos fazer isso mais vezes. prazer muito grande, prazer todo meu. E Gratidão. aí, quinta-feira, a gente já vai estar junta traduzindo a classe. Exatamente. Então, galera, quinta-feira já tá aí batendo na porta. Quem já escolhe, já vai lá, já faz sua inscrição. Quinta-feira começa a classe de síntese energética do ser, né? De SB com o Dr. Den. Ah, a Neide perguntou aqui o que eu uso para vender uma casa. Eu sei que Cíntia facilita Tanta também coisa. a ferramenta acho que é limpeza de ambientes de AZ, alguma coisa assim, né? Que Isso. facilita bastante. Então, E dá uma olhada eu, aí nas ferramentas também de entidades. e eu tenho, eu criei uma classe de especialidade do TTE que chama Gestão de Imóveis e Entidades, que é justamente para quem quer vender, para quem quer comprar, para quem administra imóveis, para quem quer trabalhar com gestão de imóveis, condomínio, né, Airbnb e tudo mais. E ela vai acontecer nos próximos dias. Olha aí. Então, se você quiser aprender as ferramentas e ter muito mais clareza sobre isso, vambora, porque não é uma ferramenta só, tem muita Uhum. coisa, né? Exato. Então aí, você Isso aí. perguntou na live certa. Perguntou na live Exato, certa. E você também pode brincar com a pergunta que a gente trouxe aqui, né? O que eu não estou disposta a ser, que facilitaria a venda dessa casa com total exato, facilidade. Vocês podem, né, exato. brincar aí com as perguntas, né? Um beijo, gratidão. E até Gratidão você, breve. lindona, gratidão. Um beijo, gratidão a todo mundo, gente. Gratidão pela presença de vocês, que mais é possível. Vai do Beijo, possível. Lu. Beijo.